E aí galera, tudo bem? Olha, a vida, já diria Joseph Klimber, é uma caixinha de surpresas. Por exemplo, esse cara furando a parede justamente agora que eu comecei a gravar o vídeo, uma caixinha de surpresa. A vida é uma experiência sensorial, física, de verdade, é martelo na cabeça do prego, não tem perda de tempo, tudo, absolutamente tudo que nós vivemos está aqui para pôr à prova, para depurar a absorção do conhecimento dentro de nós. Uma coisa é estar informado sobre, outra coisa é saber, é sentir o sabor. Uma coisa é estar informado sobre as experiências da vida, outra coisa é vivê-las. E a partir disso, obviamente, a vida, querido, a vida nos coloca em situações em que nós realmente olhamos e falamos, isso aqui é uma piada de mau gosto. É mais ou menos o exemplo do Posati no dia 10 de fevereiro de 2020, no meio daquele apocalipse viário de enchentes e chuvas da cidade de São Paulo. Pois é, estava por acaso lá. E eu quero falar sobre isso com você. E isso tem a ver com o capítulo de hoje que nós estamos estudando em A Arte de Viver. Coincidência? Não sei, mas acho que vale a pena. Vem comigo! Muito interessante, porque eu já deveria ter gravado esse vídeo, não gravei, não tinha gravado antes. E daí surge agora a oportunidade de gravar exatamente um dia após esse grande apocalipse da cidade de São Paulo, com essas enchentes e essa chuva torrencial que colapsou o sistema viário, né, da metrópole. O mais interessante é que estava voltando de Curitiba, num ônibus, dormindo gostoso, e o ônibus deveria fazer uma parada às 6h30 da manhã no terminal Tietê e de lá vir para a região Luz da metrópole da Grande Jundiaí, a qual vocês já devem ter ouvido falar. Uma cidade muito grande, muito linda, muito rica, muito cheia de espíritos luminosos. Aqui praticamente não tem obsessão, só espírito de luz que vem morar aqui. E, obviamente, por volta das 6 horas, o ônibus parou naquela marginalzinha da Castelo Branco, ali perto de Osasco. E de lá não saiu mais. Por volta de umas 6h30, nós vimos que tinha um problema acontecendo. Na internet ainda não se falava muito, que era bem cedo, mas era só olhar para o lado e ver que as 3 faixas ao lado do ônibus já estavam com água e os carros já não estavam passando. A coisa estava ficando esquisita. De um lado, as faixas alagadas, do outro, o pequeno rio ali também, que se encontra com o Pinheiros, ficando meio esquisito, não é? Meio alto. Com o tempo, a gente... Serenidade. Com o tempo, a gente foi tomando noção das proporções do que estava acontecendo. A chuva não parava e por volta de umas 8 e pouco, pensei, bom, ainda ia gravar umas aulas com o Robson Pinheiro, que também ficou preso na República. Nos falamos, comecei a resolver algumas coisas no telefone. E daí comecei a olhar as manchetes, comecei a olhar as enchentes e pensei, cara, vai demorar, né? Vai demorar para isso aqui se resolver. Comecei a caçar coisas para fazer, mas aí pensei, claro, puxa, que oportunidade que a vida está me dando, não é? De meditar, tanta coisa que eu tinha para fazer, que eu não tinha tempo, não tinha isolamento, não tinha calmaria o suficiente para fazer, vou aproveitar para fazer aqui. Comecei a trabalhar. Das 6 até umas 8h30 mais ou menos, trabalhei numa boa. Só que aí a chuva simplesmente não parava, a poça simplesmente não deixava de subir e a coisa foi ficando estranha. Você olhava para a cara do motorista, não havia qualquer possibilidade de resposta, tudo parado para trás, tudo parado para frente. A gente estava pouco antes de chegar no Cebolão, né? Aquele anel viário conhecido como Cebolão, que termina Marginal Tietê, começa a Marginal Pinheiros, junta Castelo Branco e faz ali um Cebolão. Tinha um amigo meu que falava que chama Cebolão, porque quando você chega ali você chora, né?
E era mais ou menos o caso ontem. Mas a gente não tinha visibilidade nenhuma, a chuva não parava. Eu via que às vezes o pessoal que fumava do ônibus descia, fumava e voltava. E eu pensei, não vai mudar essa situação. Comecei a olhar para as coisas na internet e percebi que a Marginal Pinheiros e Tietê estavam já bloqueadas. Pelo que pouco que eu conheço de São Paulo, eu falei, isto é o suficiente para colapsar a cidade. A situação não vai mudar. A situação só vai piorar, esse ônibus vai passar o dia todo aqui. Comecei a juntar as minhas coisas. Tão simples quanto isso, não é? Porque não havia mais como esperar ali. Falei, olhei para o mapa, estava muito próximo da estação Altino, Presidente Altino, de trem. Falei, vou de trem para Jundiaí. Tá tudo resolvido. Levantei com a minha bolsa e pensando assim comigo, caramba, Juliano, você não sabe ser sereno, você não sabe ter paciência. O universo está te dando uma oportunidade de você ficar tranquilo, fazer as suas coisas no quentinho deste ônibus, cheirando a cerveja azeda, peito queimado da noite toda, tão gostoso. Fique aqui, relaxe, deixe passar, haja com serenidade. Você está estudando epíteto, não é? Sobre serenidade. Seja sereno pelo menos uma vez na sua vida. Deu 5 minutos, eu mesmo respondi ao meu cérebro, esse universo tá de sacanagem comigo, tá achando que eu vou ficar aqui parado, mofando nesse ônibus, cheirando a cerveja azeda e peito queimado a noite toda, esperando que alguma coisa melhore, que mude, não é? Um objeto tende a permanecer parado, a menos que uma força o coloque em movimento. E eu não vou permanecer parado junto com esse ônibus, porque força alguma vai pôr ele em movimento, porque está tudo alagado. E alguma coisa precisa ser feita, o trem está funcionando, então vou me colocar em direção ao trem. Pois daí, você pense só, que a hora que eu peguei a minha mochila para sair do ônibus e cruzei com o motorista e com o grupo de fumantes que estava na porta, eles ficaram horrorizados, porque basicamente era como se eu estivesse no navio e falando assim, eu vou pular e vou nadando e até mais, né? E eles ficaram horrorizados. A questão é que eles não tinham percebido que o navio também estava afundando aquele momento. Isso me lembrou o capítulo de hoje. Reconheça as aparências pelo que elas realmente são. De agora em diante, pratique dizendo para tudo o que parecer desagradável, isso é só aparência e de modo algum o que parece ser. E então examine cuidadosamente a questão de acordo com os princípios que acabamos de considerar. Em primeiro lugar, essa aparência se refere às coisas que estão sob meu controle ou às coisas que não estão. Se a questão estiver relacionada com qualquer coisa fora do seu controle, treine a si mesmo para não se preocupar com ela. Gente, isso aqui é fantástico, esse princípio. Nós, em geral, damos muito valor ao que os outros dizem, ao que os outros acham, ao que as situações parecem e não que elas são de verdade. Eu brinco às vezes muito, né? Quando eu falo assim, às vezes você manda um SMS, um WhatsApp para a pessoa não responde, passa meia hora, 2 horas, a pessoa não responde, já começa a surtar, ficar com raiva, a pessoa não olha para mim, a pessoa não se importa comigo, a pessoa tá cagando para o que eu tô falando, a pessoa não me dá valor, não sei mais o quê. Na verdade, a pessoa foi dar um rolê, a pessoa ficou sem bateria, aconteceu qualquer outra coisa, mas a nossa interpretação dos fatos nos leva, pela nossa ansiedade, por essa coisa moderna de querer tudo na hora, nos leva a começar a sofrer pelas interpretações, pelas aparências do fato e não pelo fato em si. Porque ninguém pode te dizer exatamente o que o fato é, senão aquele que está vivendo o fato. E ainda assim vai dar o seu viés, não é? Tantas vezes a gente acaba pagando um terapeuta justamente para nos ajudar com um outro ponto de vista, um outro olhar sobre as situações. Imagine, as pessoas daquele ônibus estavam com as notícias e estavam paralisadas, sofrendo com a interpretação das notícias, sem qualquer possibilidade de atitude. E eu olhei para aquilo e falei assim, não vou ficar sofrendo aqui por aquilo que parece, não é?
há uma atitude, tem uma estação ali, eu vou viver o meu apocalipse viário aqui, vou experimentar dias de apocalipse. Parecia que estava num filme de zumbi até. Mas eu vou enfrentar esse negócio, não é? Aliás, eu acho muito interessante esse negócio dos filmes de zumbi, o quanto eles fazem sucesso. E na minha opinião, eles fazem sucesso porque eles, de alguma forma, representam um arquétipo das pessoas que despertaram para o novo mundo, para a nova vida, para a existência maior. A pessoa que desperta para essas novas realidades, ela se sente realmente num mundo de apocalipse, num mundo de zumbis, porque as pessoas ao seu redor parecem que estão ali autômatas, repetindo coisas e coisas e coisas e coisas e não conseguem enxergar. E daí você se sente realmente na opressão, perdido numa multidão de zumbis, porque você está pensando fora da caixa e as pessoas não estão. E muitas vezes a gente acha que a gente está ficando louco, perturbado, quando na verdade não está. A gente está, inclusive, atingindo um estado de sobriedade, de autoconhecimento. Eu estava ali tentando praticar uma serenidade que, na verdade, era passividade. Era o famoso deixa como tá para ver como é que fica. Serenidade não é passividade. Serenidade não é deixar como tá para ver como é que fica. Ah, vou ficar aqui dando ônibus, porque uma hora essa chuva vai passar, a água vai passar, vai dar tudo certo, tudo zen, oponopono, namastê. Namastê, treta. Nada disso. Isso é passividade, isso é ser frouxo diante da vida, isso é ser bundão diante da vida, isso é se esconder, porque a vida pede atitude, as experiências da vida pedem atitude, é a atitude que faz a realização acontecer, não é passividade. Agora, a atitude deve ser serena, aí é outra história. Porque eu também não posso sofrer com aquilo que a minha atitude não alcança. Então, por exemplo, eu não posso sofrer porque a minha atitude não baixou a água do Rio Pinheiros antes. Eu não posso sofrer porque, é pobre do motorista, ele vai ter que ficar no ônibus, não é? Ou pobre das pessoas de carro, elas vão ter que ficar no carro. Aliás, é uma outra coisa muito louca, porque eu meti minha mochila nas costas e saí andando. E ninguém que era proprietário de um carro pôde fazer a mesma coisa. E era duro de ver as pessoas, porque por causa da posse. Elas estavam ali porque, porra, você tem um carro, cara, deu trabalho pra você conquistar esse carro. Você vai simplesmente largar ele na enchente, mas não tinha o que fazer, mas também não tinha como voltar. Pensa que desgrama. Um negócio desse é uma situação extremamente estressante. Extremamente estressante. Então, lição número 1 do Apocalipse Viário. Passividade não é serenidade. Serenidade requer atitude proativa. Quando você toma uma atitude proativa, você percebe os recursos à sua volta, você percebe as possibilidades e os riscos à sua volta e, pum, toma uma atitude. Keep moving, keep moving. Aliás, olha esse vídeo aí, ó. Keep moving, Keep moving, keep moving. E outra, gente. Então, lição número 1. Passividade não é serenidade. Apocalipse zumbi, apocalipse viário ou qualquer tipo de caos exige atitude. Atitude é realização. Atitude é o momento onde você reúne os recursos, as informações, os conhecimentos que você tem e você se põe a caminho. Essa é a primeira lição. Segunda lição, drama não ajuda em nada. O drama não te faz andar para frente nem te faz andar para trás. Ficar sofrendo por tudo aquilo que pode estar acontecendo não é hora. Não é hora. Se você está numa situação de crise, numa situação de caos, keep moving, ande, ponha-se a caminho, vá em frente, faça acontecer.
Faça acontecer. E claro, saí andando no meio das vias expressas, que não estava de expressa nada, estava tudo paralisado, uma chuva fraca. Começo a encontrar outras pessoas que também estavam tomando as mesmas atitudes. E aí, de repente, a gente formou um grupo de exilados, assim, pós-guerra, buscando caminhos alternativos. E todas as vias, a gente estava numa marginal expressa, mas todas as vias secundárias estavam alagadas também. E eu precisava nós precisávamos ultrapassar essa barreira para chegar até a estação de trem. Começamos a andar juntos, começamos a pensar nas possibilidades, subimos um viaduto e tal, e imagina, ainda nos pontos onde os carros andavam, a gente ia andando entre os carros para poder cruzar, era coisa assim de... teve momentos, por exemplo, que as margens das ruas estavam todas alagadas e o ponto onde não estava alagado era exatamente o centro da rua. E daí é aquela coisa, se você vai sozinho, você leva uma buzinada, mas se você vai em grupo, o grupo faz o trânsito parar, o grupo impõe respeito. E é muito louco isso, porque diante do caos, diante de um apocalipse viário como esse de São Paulo, é interessante ver a solidariedade das pessoas. Cada um tinha ali uma razão para estar na rua 6 horas da manhã, 7 horas, 8 horas, 9 horas. Cada um tinha uma razão para estar ali, para estar se movendo, tentando chegar ao trabalho, à escola, entrevista de emprego. Conheci um cara que estava vindo do sul para uma entrevista de emprego, não é? Tava com a mochila nas costas e o entrevistador ainda disse para ele, então tá bom, a gente faz por Skype, não tem problema. Eu falei, poxa, poderia ter me avisado 12 horas antes, né? Coisas que ele precisava passar. E a gente foi se conhecendo e foi juntando as pessoas e tal. E aí é muito curioso, porque consegui chegar à estação Osasco. Nunca fiquei tão feliz de chegar na estação Osasco de trem. Embarquei no trem. E no trem, o trem cheio, todo mundo sem saber informações e tal, até que o trem passa por sobre a Marginal Pinheiros. E daí a gente começa a ter uma noção realmente do tamanho da coisa. Isso é um outro ponto muito interessante. Em meio ao caos, as aparências ganham ares apocalípticos, ganham ares terríveis, tenebrosos. Por quê? Porque nós estamos envolvidos, é como se nós estivéssemos no olho do furacão e tudo se inflaciona, tudo parece ser maior do que é. E daí, claro, você fica desorientado, correndo de um lado para o outro atrás de informação. Isso acontece na vida também. Nas nossas crises, nos nossos momentos de tempestade, nos nossos momentos apocalípticos, nós ficamos desorientados em busca do quê? De pontos seguros, de portos seguros, de pontos de ancoragem, de coisas que nos levem para ver além das aparências, porque as aparências nos aterrorizam, que é exatamente o que o Epíteto fala, nós precisamos ir além das aparências. Se o negócio está te dando medo, está te pondo cagaço, se você está ficando inseguro com aquilo que está vindo, para e olha para além. Olha além, para, respira, tenta sair fora do furacão. Tenta, de alguma forma, subir. Eu me lembro num momento que eu precisava tomar uma decisão entre dois caminhos, eu subi numa passarela. Eu sabia que do outro lado da passarela estava inundada, mas eu precisava de um ponto de vista mais alto para poder reconhecer o que era possível ser feito e o que não era. Então, muitas vezes, nós vamos parar no nosso caminho rapidamente, subir até um ponto de observação mais alto. E esse ponto é a meditação, são os estados alterados de consciência, são os estados de conexão com planos espirituais. E aí você olha a coisa de uma maneira mais ampla. É uma conversa com um bom amigo, né? Por que só buscar a espiritualidade? Às vezes, um bom amigo é esse mirante que te coloca lá para cima. Um bom terapeuta, um bom psicólogo, essa é a função deles. Você está no meio do caos, você precisa tomar uma decisão, só que você não sabe se você for por ali, você vai dar enchente. Então você sobe. E aí observe, volta e toma a sua decisão. O fato de subir nesse mirante não vai fazer você virar um super-homem, planar, não. Né? Não confunda a altitude com o poder de voar. Você conquista a altitude para tomar uma melhor decisão, mas na verdade você tem que pôr o pé na estrada. E aí você desce. E é muito louco isso, precisei fazer isso. E quando a gente passou lá na frente, em cima do Rio Pinheiros, que aí você ganha noção da dimensão das coisas,
Daí pensei, nossa, que bom que eu estou a caminho de casa já, porque tomei a atitude certa. Se eu tivesse ficado na passividade, não deixa como tá para ver como é que fica, eu estaria parado até lá agora, por exemplo. Acho que eu não sei se estaria aqui gravando esse vídeo ainda. Talvez não tivesse chego, não é? E foi muito interessante que ao longo do trem eu fui ouvindo conversas e histórias. E são essas frases que eu estou colocando aqui ao meio do vídeo, são todas frases que eu ouvi ali no meio. E eu fiquei de butuca e fiquei escrevendo todas as frases porque eu estava sugando e aprendendo com cada nuance daquela experiência. Imagina, a primeira coisa que eu fiz na hora que eu entrei no trem, eu tirei camiseta, me sequei, pus camiseta, meu pé molhou, precisei trocar de meia, sequei, me enxuguei, passei desodorante. Tipo assim, o dia depois de amanhã, já assistiu esse filme, O Dia Depois de Amanhã? De repente você tá no dia depois de amanhã, você tem que sobreviver, você tem que se aquecer e tal, e fazendo isso, e não sei o que, e ajeita cabelo, pá, só que... E muito louco. E aí dentro do trem, à medida que eu ia ouvindo essas pessoas, eu comecei a perceber a diferença. Porque a situação era a mesma, a merda era a mesma, o apocalipse era o mesmo, mas a diferença daqueles que estavam dentro do vagão do trem para aqueles que estavam isolados no carro era a alegria. Tão simples quanto isso. A coletividade nos fortalece porque ela nos dá alegria. Alegria de conviver, alegria de... O brasileiro tem muito disso, de tirar sarro das próprias desgraças, de ressignificar as coisas. Tem um cara que passa assim, ele fala, dá pra nadar ali, e todo mundo ria, e coisa e tal, e as pessoas iam rindo e rindo e rindo. E a alegria, o coletivo nos aquece, o coletivo nos protege. A coletividade nos protege, não é? A sobrevivência não é a lei do mais forte, mas é a lei daquele que aprendeu a colaborar, a trabalhar em grupo. Em grupo ele é aquecido mais facilmente contra o frio. Em grupo ele tem o resultado das caçadas em grupo eram melhores. Em grupo você tem riso, você tem convivência, você tem onde extrapolar. O grupo extrapola em si os próprios dramas, transformando em comédia. O isolamento não. O isolamento dói sozinho, o isolamento é frio, o isolamento nos puxa para baixo. E era muito interessante, eu percebi nitidamente esse contraste. A situação era a mesma, o caos era o mesmo, o problema era o mesmo. Entre aspas, aquele que estava no seu carro próprio tinha mais posses do que aqueles que estavam dentro do vagão do trem. Porque aqueles que estavam no vagão do trem não tinham possibilidade, não é? Ainda tinha uma senhora muito engraçada, ela falando que viu num programa de televisão que o presidente do Itaú tinha mandado instalar 6 vasos sanitários de controle remoto com custo de R$10 mil cada vaso. E ela estava inconformada com isso. Ela falava assim, eu tô aqui agradecendo se alguém deposita R$100 na minha conta e ele bota R$10 mil e aquele cocô vai sair fedido do mesmo jeito, esse vaso vai ficar raspado e derrapado do mesmo jeito. Que coisa é essa? Não sei o quê. E rindo. A alegria fortalece, a alegria aquece, a alegria de alguma forma dava força para aquelas pessoas seguirem em frente, seguirem caminhando, seguirem juntas, olharem para além das aparências, e encararem aquilo que de fato precisavam encarar. Encararem aquilo que de fato precisavam encarar e, estando sob o seu manejo, sob a sua zona de controle, exercer a sua atitude. Olha, lições lindas diante de um caos urbano muito sério que denuncia
não apenas os limites da administração, da gestão pública, a inconsequência de uma cidade que reage, não foi planejada, ela foi acontecendo, as transformações climáticas e tantos outros fatores que nos levaram a viver essa situação. Mas ao mesmo tempo, lições preciosas, não é? Não espero que a cidade de São Paulo não precise mais passar por isso, obviamente. Mas já que passamos, divido aqui essas pérolas para que a gente aprenda cada vez mais que serenidade não é passividade, é atitude. E atitude nasce quando nós aprendemos a olhar para além das aparências e agir de verdade. Tchau, sempre avante, que esta é a coisa più importante.